t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao primeiro Bruxelas, meu amor, em português, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. É um gosto estar aqui consigo desse lado. Eu sou a Mariana Correia e estes são os destaques da semana. O que aconteceu na Casa Branca não ficou na Casa Branca. O confronto em direto nas televisões entre Donald Trump e Zelensky deixou os aliados dos Estados Unidos desorientados. O que aconteceu foi uma demonstração pública de desprezo e desconfiança nunca antes vista ou esperada entre aliados e parceiros. O acordo de minerais que deveria ter sido assinado em Washington não aconteceu, assim como o compromisso futuro dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia. E ainda, os incidentes na Casa Oval da Casa Branca obrigou os líderes europeus a procurar outras soluções. Uma das opções é um aumento maciço dos gastos militares para apoiar a Ucrânia e defender a Europa, caso Trump decida retirar, sem cerimónias, as tropas dos Estados Unidos do continente europeu. Para preencher este vazio, o primeiro-ministro britânico chegou a sugerir uma coligação de vontades para proteger a Ucrânia e um acordo de paz com a Rússia que pode, ou não, acontecer. Por onde é que tudo isto está a ir? É uma pergunta que vou lançar mais tarde aos meus convidados, das quais agradeço a presença. Marta Temido, deputada do Partido Socialista no Parlamento Europeu. Marta Musnik, boa tarde. Peço desculpa se não disse bem o nome, mas analista do International Crisis Group, e Paulo Nascimento Cabral, eurodeputado pelo Partido Social Democrata no Parlamento Europeu e também membro da delegação da União Europeia para as relações com os Estados Unidos. Obrigado aos três por terem vindo. Obrigada. Antes de ouvir os vossos comentários, vamos primeiro saber e ouvir um pequeno resumo sobre os acontecimentos desta semana que podem vir a moldar o futuro da Europa. O que se tornou uma guerra de desgaste brutal recebeu subitamente um novo foco. Após 3 anos de combates, uma paz negociada entre a Rússia e a Ucrânia parece estar no centro das atenções. Mas a paz, a que preço? O brutal ataque de Donald Trump a Volodymyr Zelensky levanta mais questões do que oferece soluções. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Os Estados Unidos abandonarão a Ucrânia? Até onde está Trump disposto a placar Vladimir Putin? E poderá a Ucrânia dar-se ao luxo de continuar a lutar apenas com o apoio da Europa? Entretanto, os aliados ocidentais estão a fazer esforços dramáticos para restabelecer os laços com Washington. Trump pareceu inicialmente manter a porta aberta, mas depois congelou a ajuda militar à Ucrânia. Zelensky entregou uma espécie de ramo de oliveira ao agradecer profusamente à América. Estará Putin prestes a vencer esta guerra? Quando parecia que havia uma solução para a paz, acontece isto. Paulo, pergunto-lhe, como membro da delegação para as relações com os Estados Unidos, está habituado a estas coisas, estas reuniões bilaterais. Como é que vê esta atitude de Zelensky na Casa Branca? Muito bem, antes de mais agradecer o convite, cumprimentar também os meus colegas de painel, as minhas colegas de painel neste caso, e também quem assiste aqui esta primeira edição. Portanto, é muito bom estar aqui nesta primeira edição e desejo as melhores felicidades para este programa. Bom, de facto o que aconteceu penso que nos criou a todos um sentimento de estupefacção e perplexidade. Nós não estávamos à espera que os Estados Unidos, e é preciso separar aqui os Estados Unidos da administração americana, nós estávamos à espera que a administração americana tivesse esse tipo de reação com aquilo que nós consideramos de facto um herói, que é o presidente Zelensky, e que pessoalizou a relação de ajuda que os Estados Unidos fizeram na pessoa de Zelensky, esquecendo que o que Zelensky está a fazer é exatamente a defesa da democracia, a defesa da integralidade do território, a defesa do direito internacional e não apenas um favor pessoal. Portanto, quando o presidente Trump afirma a Zelensky que deveria estar mais agradecido, não, acho que deveriam estar os Estados Unidos agradecidos por termos um país
que se subjugou a uma guerra, que está neste momento a enfrentar uma guerra para defender aqueles que são os nossos ideais, os valores ocidentais. Claro que nós estávamos a esperar. Eu perguntava então se há, para além de Zelensky, algum nome de algum líder na atualidade que fosse capaz de fazer a mesma coisa. Bom, eu não queria avançar por aí, porque de facto o que nós temos assistido é uma degradação daqueles que são as nossas referências europeias e as referências mundiais em termos de estadistas e de líderes. Não posso dizer que em circunstâncias semelhantes poderíamos ter outro tipo de postura. O que eu enalteço sim é esta capacidade de Zelensky de pouco tempo depois de assumir a presidência da Ucrânia ser confrontado com uma guerra e não ter desistido, não ter atirado a toalha e estar ao lado daqueles que são os valores ocidentais, ao lado da União Europeia, na defesa, obviamente, da integralidade do território. Muito bem. Marta, nós estávamos habituados a ver um mundo ocidental muito apoiado nesta garantia de uma ordem mundial estável, de segurança, muito respaldada pelos Estados Unidos. Podemos dizer que agora os Estados Unidos passaram a ser um fator de instabilidade, de incerteza para a economia e para a segurança global? Bom, boa tarde também, muito obrigada também pelo convite e mais uma vez também os parabéns pela primeira edição do Bruxelas, meu amor. Em relação à sua questão, obviamente, eu acho que o que nos preocupa a todos é este fator de incerteza, de instabilidade que Donald Trump vem trazer um bocadinho à política externa, não é? A política externa norte-americana vem abalar completamente, no fundo, aquilo que são as bases da relação transatlântica, um bocado aquilo que é o apoio um bocadinho incondicional à Ucrânia enquanto combate esta guerra, que também é uma guerra não é só uma guerra de território, mas é uma guerra também de influência, é uma guerra de valores, como o Paulo já explicou aqui bem, e portanto eu acho que os líderes europeus e a Europa, a União Europeia, a Europa no seu conjunto, está ainda um bocado a tentar aprender como confrontar e como lidar com esta nova política errática norte-americana, que um dia diz uma coisa, amanhã diz outra. Portanto, é um grande grau de imprevisibilidade e nós não sabemos ainda muito bem como lidar com isto. Dito isto, e gostava de acrescentar este ponto, porque é uma questão que eu também tenho vindo a escrever. Escrevi agora um artigo no Expresso em que faço precisamente esse argumento, mas que também é um argumento que nós temos vindo a fazer no International Crisis Group. É preciso alguma dose de realismo como enfrentar um processo de negociação de paz e um cessar-fogo. E aquilo que Donald Trump tem vindo a dizer é que se recusa a dar garantias de segurança. Ele não quer dar garantias de segurança, não quer dar garantias de segurança à Europa, e a Europa continua a insistir nessa questão das garantias de segurança. Eu gostava depois de desenvolver um bocadinho este ponto, porque acho que é uma questão muito importante. Claro, e por isso pergunto-lhe, Marta, há agora menos garantias, então, pegando agora aqui na resposta da Marta, temos aqui duas Martas, perguntar-lhe se há menos garantias de segurança, então, para a Europa. Bom, antes de mais, tenho que me associar aos parabéns e aos cumprimentos e à honra que é estar aqui hoje neste primeiro programa. Espero que sejam muitos. Ainda ao tema. Sim, estamos todos mais intranquilos, naturalmente. A questão é o que é que fazemos com essa intranquilidade e penso que tendemos a olhar para esta alteração das relações transatlânticas esperando que ela seja um momento que coincide com uma administração, no caso a administração Trump. Mas penso também que qualquer que seja a sequência política que tenham estes 4 anos previsíveis da administração Trump, ficarão marcas destas decisões, destas políticas que serão profundas, na medida em que aquilo a que estamos a assistir e a viver na primeira pessoa tem um efeito traumático. Quando a reunião entre o Sr. Trump e o Sr. Zelensky, entre os dois presidentes, não foi só uma humilhação para Zelensky, foi uma humilhação, e acho que foi propositada para a União Europeia, para toda a Europa, para os nossos valores, de facto, para aquilo que são as esferas de influência, como dizia a Marta, e concordo inteiramente. E, portanto, neste momento, o que é que me parece que poderá acontecer? A União Europeia tem que, desta vez, sem hesitações,
gerações dar um passo, que é o que me parece que está neste momento a acontecer. Nós vamos falar já sobre isto. No entanto, nos gabinetes da política externa de Washington e da Europa, o cenário de uma NATO sem os Estados Unidos é já uma hipótese em cima da mesa. No entanto, esta ideia foi rejeitada pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, durante a Cimeira de Londres. Vamos ouvir. Já falei várias vezes com o presidente Trump, é um bom amigo, trabalhámos há 8 anos, 4 anos quando ele foi presidente pela primeira vez, mantivemos contacto quando ele saiu da presidência e, claro, agora reatámos contacto. Ele está comprometido, como já disse várias vezes, com o artigo 5º e a participação da NATO. Portanto, vamos parar de especular sobre o que os Estados Unidos poderão ou não fazer. Eles estão na NATO, comprometidos com a NATO e com o artigo 5º. Isto é o que eles têm dito constantemente, incluindo Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, o próprio presidente e outros. Marco Rutte aqui a ser assertivo na convicção de que os Estados Unidos não sairão da NATO. Portanto, Marta, perguntava-lhe assim, mais uma vez, qual é a importância concreta destas declarações? É uma declaração claramente que procura tranquilizar-nos, que me parece que é o tipo de coisa que nós não devemos fazer. Nós, no mínimo, devemos assumir que estamos perante uma grande incerteza e que esperamos que a evolução seja no sentido de que as relações se recomponham. Mas, neste momento, a realidade que temos à nossa volta não é essa. E há que dizer claramente, designadamente aos europeus, que aquilo que nós podemos precisar de fazer é complexo e implica sacrifícios. É isso que está em cima da mesa. Portanto, nós vimos durante estes últimos 3 anos, designadamente a Ucrânia, mas não só a Ucrânia em termos de guerra, mas provavelmente outros países de leste, a Moldova, enfim, a Roménia de uma outra forma, chegarem-se à frente, a serem as linhas da frente da defesa contra a ingerência, contra a interferência em processos eleitorais, alvo de ataques, os navios a serem atacados, os cabos a serem cortados. E agora estamos perante um outro tipo de iniciativa de alguém que nos habituávamos a ver como... Muito bem, obrigada. Paulo, pergunto-lhe se existe uma NATO sem os Estados Unidos. Não, a NATO, a Organização do Tratado Atlântico Norte, não pode existir sem os Estados Unidos. Agora, isso não invalida que a União Europeia não faça o seu papel, o seu trabalho de casa, que é exatamente o reforço do pilar europeu da NATO. E por isso tivemos também a apresentação recente por parte da Comissão Europeia deste projeto Rearm Europe. Portanto, é fundamental termos essa consciência de que a União Europeia, durante muito tempo, deixou para os Estados Unidos a sua própria segurança e defesa. E agora chegamos a um período em que temos que perceber que temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós tínhamos a União Europeia uma espécie como o diplomata do mundo, não é? E depois tínhamos os Estados Unidos que eram os polícias do mundo. Isto, infelizmente, este período acabou, até porque nós precisamos de garantir essa nossa autonomia estratégica também na segurança e defesa. Com este novo plano, nós temos aqui a possibilidade de, por exemplo, ter aqui um novo investimento na segurança e na defesa. Os Estados-membros podem aumentar a despesa. Também já vamos falar disto um bocadinho mais à frente. A ideia de uma visão estratégica da segurança e defesa da União Europeia e, de facto, as declarações do secretário-geral da NATO são declarações que, obviamente, que ninguém quer que os Estados Unidos tenham este tipo de comportamento, mas também não sabemos o que é que irá acontecer amanhã, mas que não nos pode desfocar naquilo que é o essencial, que é garantir a nossa autonomia estratégica e termos aqui uma segurança e defesa europeias. Sim. Marta, então pergunto-lhe se se der o caso dos Estados Unidos saírem de facto da NATO, quais são as principais consequências para a estabilidade e para a segurança da Europa? Eu acho que a questão agora aqui que se coloca, não é, essa questão é fundamental, obviamente, a participação e o compromisso dos Estados Unidos para com a segurança coletiva, para com a NATO, mas a questão que se coloca aqui em relação à Ucrânia até tem mais a ver com uma coligação de Estados que agora que se está a criar, não é? Ainda a semana passada se falou disso, na reunião no Reino Unido. Portanto, a resposta à guerra eu acho que está a passar muito mais por coligações de Estado do que propriamente por instituições ou organizações multilaterais como a União Europeia e a NATO, precisamente porque a política do consenso eu acho que não está à altura daquilo que os tempos exigem agora, no fundo, para dar uma resposta à guerra. Porque as respostas têm que ser rápidas, têm que ser ágeis, têm que ser céleres, têm que ser eficientes e, portanto, por exemplo, para a União Europeia,
E a Europa preparar uma posição negocial para um futuro processo, um processo de paz que já ainda não começou efetivamente, mas para a Europa poder preparar essa posição negocial em conjunto com a Ucrânia, acho que será muito mais fácil em coligação de Estados, com alguns Estados like-minded, com a mesma visão sobre como acabar com a guerra, não é? Sobre como garantir que a Ucrânia permanece livre, soberana, politicamente independente, dona do seu destino e com um exército capaz de se defender contra futuras agressões externas. Portanto, a questão agora que eu tenho acompanhado muito também é, no fundo, e que no fundo os europeus também têm vindo a pedir, nós estamos dispostos a dar garantias de segurança, mas com o apoio americano, com alguma salvaguarda, retaguarda americana. E isso não está a acontecer porque os americanos... Portanto, agora estamos a falar de uma situação concreta. A questão da NATO no fundo, são ameaças que Donald Trump fez, que Mark Rutte já veio dizer que não é bem assim, portanto, não sabemos. Mas agora estamos a falar de uma questão concreta, que é como responder a esta questão da Ucrânia. O Paulo, sim. Porque isto é uma necessidade. Infelizmente, a situação escalou para esta solução, porque os Estados Unidos não admitem qualquer tipo de intervenção da NATO na proteção da Ucrânia. Não são só os Estados Unidos que não admitem a intervenção da NATO. A própria Alemanha sempre foi contra essa questão e a própria Polónia tem muitas resistências e reticências em enviar uma força de manutenção de paz. Portanto, esta questão mesmo entre os amigos da Ucrânia, entre aspas, não está nada resolvida. É a questão das botas no terreno, underground. E a ideia é esta coligação de Estados-membros amigos da Ucrânia tem este princípio e defende também a possibilidade de ter tropas nos Estados Unidos, na fronteira e também na Ucrânia para assegurar a paz, que é rejeitado pelo presidente Trump e diz: aceito que vocês possam participar, mas não numa missão da NATO e não com a ativação do artigo 5º, ou seja, caso sejam atacados pela Rússia, não há qualquer proteção da NATO neste sentido. Portanto, isto é que nos preocupa. Muito obrigada, fica claro isto. A incerteza causada pelos Estados Unidos contra a guerra da Ucrânia, assim como o futuro da NATO, não inspiram a confiança dos cidadãos. Como é que as pessoas encaram os últimos desenvolvimentos entre a guerra e a paz? Perguntámos nas ruas de Bruxelas e foi isto que descobrimos. Trump é bom com as palavras, mas não em reação. I'm very sad because Estou muito triste porque todos precisam trabalhar juntos. Queremos paz, todos querem paz. Então espero que todos falem. Encontrem uma solução. É muito preocupante. find a solution. It's very worrying. Okay, now the big heat. Ok, o grande fogo pode estar na Ucrânia, mas amanhã somos nós e assim por diante. Então, onde é que isto termina? É claro que estou preocupado e, no entanto, é mau. Yeah, it's bad. Isto vai despertar os políticos e líderes europeus para mostrarem frentes mais unidas. Não sei se estou necessariamente assustado, porque não gosto de viver com medo e prefiro permanecer positivo e pensar que, apesar de Trump mencionar uma terceira guerra mundial, eu não acho que alguém queira realmente ir nessa direção. Então, nesta pequena amostra vemos que as pessoas começam a ficar mais ansiosas. Aliás, Marta Temido já foi Ministra da Saúde numa situação também em cenários de incerteza e de ansiedade e, portanto, pergunto-lhe, isto pode tornar-se um problema social grave, como é que os líderes europeus devem responder a estes níveis de preocupação? Bom, era de alguma forma aquilo que estava a indiciar há bocado na troca, na conversa que estávamos aqui a ter. Parece-me que não devem esconder o grau de gravidade daquilo que estamos a enfrentar. Porque dizer que está tudo bem, apostar na criação de uma relação de desconfiança com as pessoas. As pessoas não são tontas e, portanto, naturalmente estão ansiosas, preocupadas, da mesma forma que antes se tornaram especialistas em pandemias e depois em crises energéticas, agora provavelmente vão se transformar em especialistas em defesa, vão procurar informação, vão formar opiniões e o melhor que nós temos a fazer é objetivamente ser muito transparentes, dizendo o nosso grau de incerteza e o caminho que estamos a fazer. E acho que é isso que a Europa tem estado também a tentar fazer e que a Presidente von der Leyen fez com a comunicação recente, porque concordo também muito com aquilo que disseram antes. Isto não é um problema de construção de uma estratégia de defesa a longo prazo. Precisamos dela, mas há um problema imediato. Há um problema imediato. Portanto, Marta, esta insegurança sentida hoje pode afetar estes valores fundamentais como a democracia e os direitos humanos?
Eu acho que pode afetar, mas precisamente porque nós, o reverso da medalha que vemos também é um bocado o crescimento da extrema-direita, não é? E, portanto, eu acho que temos a tendência muito em colocar a questão Estados Unidos versus Europa, Trump versus Europa versus a União Europeia, mas no âmbito da União Europeia também temos governos de extrema... Temos cada vez mais a participação de governos de extrema-direita também que se sentam à mesa do Conselho Europeu, e esse é um perigo. Portanto, isso não é um perigo americano, isso não é um perigo que vem de Trump, não é um perigo que vem do outro lado do Atlântico, é um perigo global, é uma tendência global e que nós também temos na Europa e que não sabemos, por exemplo, até que ponto é que não pode de repente nascer, estou a ser bastante pessimista, obviamente, mas até que ponto é que não pode ser uma coligação de países, Estados-membros da União Europeia, que no fundo se veem como interlocutores de Donald Trump na Europa e como representantes da MAGA na Europa, como Orban, na realidade. Sim, e portanto, mas eu acho que é importante fazer este esclarecimento que não é um problema americano, é um problema global e nós também temos esse problema. E nesse sentido pode sim questionar. Infelizmente não está a acontecer. Eu queria só acrescentar, eu concordando, que não está a acontecer porque todos pensavam que seria Orban um interlocutor ou mesmo a Presidente Meloni. E neste momento quem está a liderar é o Presidente Macron que está do Reino Unido. Portanto, felizmente que não isso é. Sim, mas isso coloca-nos uma questão que é, nós estamos a tentar defender uma Europa e falamos de uma ideia de Europa e pessoalmente tenho algum receio de que essa ideia da Europa de que nós estamos a falar não seja tão acompanhada por todos quanto aquilo que nós desejaríamos. É um dos riscos. Uma vez mais, esperamos que essas fragilidades, os 27, todos os 27 Estados-membros, da mesma forma, nós estamos a dizer a Ucrânia estava a defender designadamente a sua integridade territorial, mas também um futuro europeu, uma proteção de uma ingerência da Rússia contra uma ingerência europeia, e estávamos a dizer agora há aqui uma luta de blocos. O problema é que, de facto, o bloco europeu tem tido alguns sinais de alguma erosão. E este é o pior momento de eles aparecerem. Eu peço desculpa, vamos ter que interromper. Fechamos agora esta parte da nossa conversa. Depois do intervalo vamos falar-lhe sobre mudanças em Washington, decisões em Londres e Bruxelas e como é que a Europa vai assumir riscos e responsabilidades. Fique connosco aqui na Euronews. Até já. Bem-vindos de volta ao primeiro programa em português do Bruxelas, meu amor. A União Europeia não está sozinha quando se trata de apoiar a Ucrânia. Conta também com a Turquia e o Canadá. Juntos, os participantes da recente Cimeira de Londres quiseram provar a Trump que conseguem ter força para influenciar o fim da guerra, ou seja, encontrar soluções para a paz na Ucrânia. Também esta semana a Presidente da Comissão Europeia apresentou um pacote de 800 mil milhões de euros para rearmar a Europa e um pacote de empréstimos também no valor de 150 mil milhões de euros aos Estados-membros que podem fazer investimentos na área da defesa. Retomo a conversa com os nossos convidados desta semana. Marta Temido, há pouco tempo dei uma entrevista ao Público e à Rádio Renascença e eu passo a citá-la. Somos um projeto de paz, mas estamos a compreender que a única forma de manutenção da paz é muitas vezes o recurso à força pela autodefesa. Defende a criação de um exército único europeu, é isto? Defendo o caminho que está a ser feito de reforço da defesa europeia. Reforço da defesa europeia que não é só um reforço da sua defesa enquanto resposta militar, de força de dissuasão, mas também de reforço daquilo que são as nossas defesas face a outro tipo de ameaças, que são cada vez mais comuns, ingerência, ameaças, guerras híbridas, as coisas mais variadas, e também defesa do nosso modo de vida, do modelo social europeu, do modelo económico europeu, do modelo verde europeu, porque é tudo isso que está em causa. E quando temos esta necessidade, temos que ter a percepção também do que é que está em causa. Marta, e nós temos essa capacidade de ter um exército europeu? Eu acho que ter a capacidade de temos. Eu não sei se depois há vontade... tempo para preparar. Não sei se depois há vontade política de todos os Estados-membros de se unirem nesse projeto de criação de um exército único europeu. Acho que a capacidade militar nós temos. A questão é a capacidade de falar a uma só voz nestas questões, que eu acho que é mais complicada de gerir.
sobretudo no que diz respeito às questões de segurança e defesa, mas é óbvio, e acho que isso já há uma consciencialização em todo o lado na Europa e na União Europeia, na liderança da União Europeia, que é preciso fazer um investimento maciço nas questões de defesa e tornar a Europa mais autossuficiente e mais independente dos Estados Unidos em relação à sua segurança. Marta estava a falar que é preciso falar a uma só voz e que se calhar isso é o que é mais difícil, mas Paulo, pergunto-lhe, a Europa está a tentar, não é? Com estas cimeiras, será que podemos dizer que Trump foi a melhor coisa que aconteceu à Europa? Não foi a melhor coisa, mas nas crises nós conseguimos encontrar também oportunidades, e neste caso foi uma ótima oportunidade para que a União Europeia pensasse novamente em si e pensasse para dentro, que é fundamental também, e por isso é que temos cada vez mais apostado neste conceito de autonomia estratégica, que basicamente passa pela capacidade de nós termos dentro da União Europeia de salvaguardar aquelas que são as nossas potencialidades de produção, de indústria, etc. Aliás, há o plano de reindustrialização da União Europeia, mas sem criar aqui uma espécie de isolacionismo que não queremos, né? O que é certo é que neste momento a União Europeia está numa situação desafiante, porque tem a China, tem a Rússia, tem os Estados Unidos. Dinheiro tem que sair de algum lado, não é? Sim, este dinheiro tem que sair de algum lado e obviamente que irá sair principalmente daquilo que tem a ver com áreas que aí eu também tenho defendido, e eu acho que é importante também termos essa consciência, que é uma interpretação mais lata do que é segurança e defesa. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito também no setor agrícola e dizer, por exemplo, a agricultura é também segurança e defesa, porque não faz sentido. Segurança e defesa não é apenas trabalharmos e adquirirmos mais tanques, mais armamento, mais espingardas, mais metralhadoras. Tem a ver também com a capacidade dos europeus também terem o básico, terem a alimentação necessária, porque não queremos trazer fome novamente para o continente europeu, para a União Europeia, não queremos trazer aqui condições desvantajosas, porque aí é que o projeto europeu cairá rapidamente. Portanto, pode-se buscar esse dinheiro, se calhar, aos fundos de coesão. Portugal seguramente vai ficar um bocadinho a perder, mas, não. Mas aliás, falando... O Presidente da Comissão Europeia deu nota de que há a possibilidade, não obrigatória, mas voluntária, dos Estados-membros poderem utilizar as verbas da coesão para a indústria da defesa, evitando o recurso ao endividamento, por exemplo. Agora, isto é uma oportunidade. Eu sei, por exemplo, que Espanha, no atual quadro financeiro, basicamente o que fez foi utilizar fundos da coesão para a instalação de indústria militar em zonas mais rurais, zonas mais afastadas, zonas menos densamente povoadas. Isto mostra que também pode haver aqui uma sinergia. Eu penso que o futuro será mesmo esta sinergia e esta complementaridade de fundos, não esquecendo nunca que há áreas que são também de segurança e defesa, nesta visão mais lata do conceito. E acabamos por referir que a Europa quer falar a uma só voz. Do lado europeu é o Reino Unido que parece que teve que assumir essa liderança na crise da Ucrânia. Vamos ouvir o primeiro-ministro inglês. Iremos desenvolver ainda mais uma coligação de pessoas dispostas a defender um acordo na Ucrânia e garantir a paz. O Reino Unido está preparado para apoiar isto com tropas em terra e aviões no ar, juntamente com outros países. A Europa deve fazer o seu trabalho. Marta, retomo o tema de há pouco. Quais são os interesses de Starmer para assumir esta liderança? Eu não poria tanto em questão de interesse, eu acho que é mesmo uma necessidade, não é? Uma necessidade dos aliados da Ucrânia de se juntarem, de terem sugestões concretas e de que tipo de garantias de segurança que podem oferecer, e é realista oferecer à Ucrânia neste contexto de guerra, e também que perspectiva negocial é que podem ter e que posição conjunta é que podem ter num processo de negociações. Neste âmbito é precisamente importante que Keir Starmer veio falar do envio de tropas de manutenção de paz, que é o que toda a gente tem vindo a falar. Eu acho que isto para mim é mais uma questão de enviar um sinal do que propriamente uma realidade, porque eu acho que não há esta ideia de enviar tropas de manutenção de paz ainda está, ninguém percebe como é que isto iria funcionar exatamente na prática, porque para serem forças de manutenção de paz, para assegurar a fronteira teria que haver paz, essa paz teria que ser negociada com Moscovo e Moscovo teria que concordar com a presença destas tropas. E Moscovo já disse,
várias vezes vem impor essa como linha vermelha que não quer tropas no terreno. E, portanto, lá está. Eu acho que temos que fazer um bocadinho a distinção o que é o discurso político e o que é a realidade. E quando falamos também em termos um discurso um bocadinho mais realista para a perspectiva de negociações e também o cessar-fogo, temos que ter isso em mente, porque o mais importante para estes aliados europeus da Ucrânia é garantir uma Ucrânia livre, soberana, politicamente independente e conseguir ainda recuperar. A Ucrânia não irá recuperar o território perdido. Desculpa, vamos ter que interromper aqui o raciocínio, voltamos já. Temos de terminar esta nossa conversa. Muito obrigada aos nossos convidados por estarem aqui e assim por assistir. Olá e seja bem-vindo à primeira emissão em português do Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que traz até si os debates que marcam a atualidade política da Europa. Vamos cumprimentar também os nossos convidados, Marta Temido, Marta Musnik e Paulo Nascimento Cabral. Obrigada aos três por estarem aqui. A estratégia da política externa norte-americana está a chocar muitos dos governos na Europa, ao concentrar-se em negociações diretas com Moscovo e insinuando estratégias de paz que são inteiramente do agrado da Rússia, uma reorientação que não é totalmente surpreendente, dada a admiração de Trump por governantes autoritários como Vladimir Putin. Marta, estamos a assistir à criação de uma nova realidade geopolítica? Sim, eu acho que, quer dizer, como já dissemos anteriormente, é uma realidade de incertezas e de grande imprevisibilidade. É uma diferente realidade geopolítica precisamente porque obrigou estes Estados aliados da Ucrânia a juntarem-se e a terem uma resposta para toda esta sequência de reuniões e cimeiras e desentendimentos e tumultos e enfim, algum estrago na relação entre Donald Trump e Zelensky. Acho que o que estamos também a assistir é um bocadinho os Estados europeus aliados da Ucrânia, no fundo, vão ter que interceder mais por Zelensky. E, no fundo, eu já estou a ver aqui um bocadinho a desenhar-se. O Putin vai falar, se calhar, mais em nome... Donald Trump vai falar mais em nome de Putin, os europeus vão falar mais em nome de Zelensky. E talvez façam essa mediação. O que eu acho positivo é ver esta constelação de várias cimeiras e várias reuniões. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Marta, concorda? Sim, embora haja um receio que tem surgido, não sei com que grau de fiabilidade, mas que tem surgido, que é o de facto Trump ser um recurso da Rússia, ou seja, ser um aliado, um verdadeiro aliado de várias naturezas daquilo que é a política da Rússia. E isto seria interessante do ponto de vista da análise se não fosse um drama para a humanidade, que é isso que me parece que se está a desenhar, que é uma espécie de luta entre um mundo livre e as autocracias. Isso torna isto ainda mais complicado, porque nós agora estamos a tentar pôr as peças deste xadrez em caixas de um lado e caixas do outro, e isto corre o risco de se tornar ainda mais complicado. Esse seu comentário é ideal para a próxima peça que vamos lançar a seguir. A admiração de Trump por Putin não é novidade. O presidente dos Estados Unidos defende o líder russo num vídeo com afirmações surpreendentes. Vamos ouvir. Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. Biden, eles não o respeitavam. Eles não respeitavam o Obama, eles respeitavam. Deixe-me dizer-lhe, Putin passou por um inferno comigo. Ele passou por uma falsa caça às bruxas, onde usaram-no e à Rússia. Você já ouviu falar desse acordo? Ele teve que passar por isso. E passou por isso. Nós não acabámos numa guerra. E ele passou por isso. Ele foi acusado de tudo isso. Ele não teve nada a ver com isso. Saiu do gabinete de Biden, foi nojento. Então eles disseram, o laptop foi feito pela Rússia, os 51 agentes. Era tudo uma farsa. Ele tinha que aguentar isso. Ele foi acusado de tudo isso. Declarações do presidente norte-americano. Estas frases que eu passo a ler, Putin passou por muito, eles usaram-no, sendo que eles são os democratas. Não se ouve nem uma palavra sobre a política externa de Putin, sobre os ataques cibernéticos russos, a repressão, assassinatos, enfim, e perseguição a membros da oposição. Paulo, qual é a sua opinião sobre este... Isto é a retórica de Trump. Aliás, o próprio presidente Zelensky disse que, de facto, a guerra não começou agora. A guerra começou em 2014, com a anexação da Crimeia. E
passou pela administração de Trump e nada foi feito. Portanto, já estávamos em guerra, a Ucrânia já estava em guerra com a Rússia. É uma retórica que a mim me preocupa principalmente e permita-me que expresse essa minha tristeza, que é o fim desta relação transatlântica que nós tínhamos com os Estados Unidos. Funcionando bem, representaria 43% do PIB mundial, 30% do comércio mundial, e isto partilhávamos valores ocidentais. Esta é a minha principal preocupação. E ouvir Trump, em nome dos Estados Unidos, associado àquilo que são as linhas de Putin, cria aqui uma nova ordem mundial, a saída dos Estados Unidos das diversas instituições internacionais. Também nos preocupa bastante porque há aqui, esta nova ordem é uma desordem mundial e nós não estávamos habituados a isto, não estávamos preparados para isto, e a União Europeia tem cada vez mais ter aqui também parcerias estratégicas no âmbito daquilo que são, por exemplo, a América do Sul. O acordo do Mercosul é também uma boa oportunidade para isto, também no continente africano. Nós estamos a perder esta nossa influência mundial e precisamos de voltar a ter um mercado interno forte, robusto e garantir aqui uma parceria com outros agentes que permitam também reforçar aquela que é a posição da União Europeia no mundo, até para também ser respeitada por estes novos atores da cena mundial. Marta, pedi-lhe um comentário rápido a esta provocação. Será correto dizer que Trump adora ditadores e odeia as instituições multilaterais? Eu acho que é correto que ele odeia as instituições multilaterais. Eu não sei se ele adora mesmo ditadores. Ele gosta de homens fortes, ele gosta de líderes fortes, ele revê-se nesses líderes fortes, ele revê-se nessa política externa transacional que não respeita nada a herança das relações transatlânticas e dessa amizade entre os dois lados do Atlântico, e que essa partilha pelos mesmos valores. Isso para ele parece não lhe dizer muito. Eu acho que ele está muito mais interessado, ele está-se a tentar posicionar no mundo de desordem, e ele acha, pondo-me na cabeça dele, que no fundo essa é a melhor forma de lidar neste mundo de desordem com líderes de ditaduras, líderes homens fortes, que têm uma postura expansionista, transacional, e portanto eu acho que ele também adota essa postura propositadamente. Mariana, são só negócios. Para Trump são só negócios. Essa é que é a nossa preocupação. E que nós temos que lidar com Trump neste sentido, que são só negócios. Os valores já nada interessam. Interessam o que é que os Estados Unidos ganham, o que é que nós ganhamos, o que é que nós perdemos. Quando fala da questão do desequilíbrio da balança comercial, é isto que ele quer, é saber como é que Mas é difícil, Marta concorda, que lidar com um político só para ser negócios, não é? Portanto, na política não pode haver... Sem dúvida. A minha questão é até que ponto é que o outro lado dos Estados Unidos da América, o Paulo Cabral começou por dizer que não confundimos políticos contingencialmente no poder com povos ou com Estados. Até que ponto é que isto não gerará internamente também uma reação que possa reverter um pouco deste desvario? São tempos incertos. O programa fica por aqui. Muito obrigada a todos os nossos convidados, Marta Temido, Marta Musnik, Paulo Nascimento Cabral. Muito obrigada aos três por nos terem feito companhia. Quanto a si, uma obrigada especial por estar deste lado neste primeiro programa em português. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, visite o nosso site em www.euronews.com ou deixe as suas sugestões ou comentários em bruxelasmeuamor@euronews.com. Nós voltamos em breve com mais notícias aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.